Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roá Connect. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ser igual a Jesus. Se você quer ser igual a Jesus, ou então talvez você não conhece Jesus e quer conhecer um pouco de Jesus, você está no vídeo certo, na hora certa. Vamos ouvir uma canção e já já nós voltamos para conversar. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cura os corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Nós arrumamos a partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. É isso aí, pessoal, eu amo muito essa canção, amo demais ela, é uma canção muito linda e ela, na verdade, retrata totalmente o assunto que nós vamos falar hoje. Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre ser igual a Jesus. Então, para isso, nós vamos falar algumas características de Jesus também. Eu quero que você pense comigo, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, mas Lucas 24 relata uma história de uma certa vez que 2 discípulos de Jesus estavam indo para um lugar chamado Emaús. Essa cena aconteceu um pouco tempo depois de Jesus ter sido morto, crucificado e ter ressuscitado. Então esses 2 discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús, entristecidos, na verdade, conversando um com o outro, lamentando tudo que tinha acontecido com Jesus, lamentando o fato da morte de Jesus. E eu imagino eles conversando assim, falando: cara, que pena o que aconteceu com Jesus, que pena que mataram Jesus, cara, porque eu acreditava de fato que Ele era o Messias, que Ele era aquele que veio para nos salvar, mas os governantes mataram Ele. Que pena que isso aconteceu. E eles estavam entristecidos no caminho, conversando sobre esse assunto, até que de repente chegou um outro homem na conversa, entrou na conversa deles e perguntou para eles assim, falou: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando aí? E eles começaram a contar para esse terceiro homem que chegou o que de fato tinha acontecido. E eles diziam assim: cara, você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu.
Você é a única pessoa que na cidade toda não está sabendo do que está rolando. Jesus, você ouviu falar? Aquele cara que pregava, aquele cara que curava as pessoas, aquele cara que ajudava os necessitados. Você não ouviu falar que os governantes mataram ele, crucificaram ele, sendo que ele era um inocente? Você não ouviu falar disso? Nós realmente acreditávamos que ele ia ser o Salvador, que ele realmente era o Messias esperado, o prometido de Deus para as nossas vidas. Você não sabe disso. E esse terceiro homem começou a conversar com eles. Falar, calma aí, eu sei da história, eu conheço a história, eu sei tudo o que está acontecendo, mas vocês não acreditam no que diz a palavra? E esse terceiro homem começou a ensinar coisas da palavra para aqueles dois discípulos de Jesus. Sabe, pode até parecer estranho. Como se fala, chega um cara estranho e começa a ensinar os caras que seguiram Jesus praticamente o tempo todo. Parece meio estranho, mas é uma realidade. Então esse cara começou a lembrar esses discípulos, dizendo, a palavra diz isso a respeito de Jesus. A palavra diz que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele mesmo disse isso. Então esse terceiro homem começa a falar, e eles vão conversando o caminho todo, até que eles chegaram ao destino. E quando eles chegaram ao destino, eles convidaram esse terceiro homem a se juntar a eles ali. Então eles disseram, já tá tarde, cara, fica aqui com a gente hoje, o papo foi bom, fica aqui com a gente, come aqui com a gente, passa a noite aqui na nossa casa, passa a noite aqui com a gente hoje. E esse cara educado pegou e falou, tá bom, tudo certo, então eu vou ficar com vocês aqui hoje. E entraram na casa. Eu imagino eles chegando na casa depois de uma longa caminhada, eles chegando na casa e prepararam uma mesa. Prepararam a mesa, todo mundo sentou ao redor da mesa, e esse homem estranho tomou a atitude, teve a iniciativa de pegar o pão. Ele pegou um pão, agradeceu por aquele pão, partiu e distribuiu com todos que estavam na mesa. Naquele mesmo momento, a Bíblia fala que foi como se uma escama caísse dos olhos daqueles discípulos, e eles conseguiram enxergar que o homem que estava partindo o pão e repartindo esse pão ali na mesa entre as pessoas era o Jesus, o Cristo ressurreto. Sabe, isso me emociona muito, eu amo essa história de fato, só que eu quero que você entenda algumas coisas comigo hoje. Nós vamos aprender o que nós precisamos fazer para sermos iguais a Jesus. E como eu disse, se você não conhece Jesus, você vai entender algumas coisas que fazem com que Jesus seja tão especiais e tão especial como ele realmente é para nós. E a Bíblia fala que no momento que ele partiu o pão, eles enxergaram, os discípulos enxergaram que quem andou com eles o tempo todo era Jesus. E eu quero que você pense comigo, o que nós aprendemos com Jesus nessa história? Como você pode perguntar, Lucas, o que você vai falar para mim para eu ser igual a Jesus contando essa história? E eu quero que você pense comigo. A palavra relata que essa caminhada que eles fizeram era uma caminhada de aproximadamente 11 quilômetros. Eu tive um tempo fit na minha vida, assim, sabe? Agora eu tô nessa pegada meio fit aí, mais ou menos. Então, uma vez eu fiz uma caminhada, eu tava no lugar, eu falei, não, quer saber? Vou exercitar, que eu sou fit agora, então eu vou ir a pé. Não vou pedir o Uber, vou ir a pé. Fui andar, quando eu fui ver, a caminhada era de 16 quilômetros. Meu amigo, eu demorei acho que foi umas 2h30 para andar 16 quilômetros. Pense morrendo. Andei 5, já não aguentava mais nada. Então essa caminhada, a Bíblia conta que tinha aproximadamente 11 quilômetros, se eu não me engano. Então era uma caminhada consideravelmente longa, sabe? E o pior de tudo, que você pensa comigo, hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas dizem o seguinte: você não pode andar do lado de gente que só reclama da vida. Você não pode andar do lado de gente que não evolui. Você não pode andar do lado de gente que vive sofrendo o tempo todo. Você não pode, na verdade nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos.
Então automaticamente nós entendemos o quê? Que nós precisamos andar com pessoas que vivem da melhor forma possível. Então nós entendemos com isso que nós precisamos andar com pessoas de sucesso, com pessoas que têm uma vida vitoriosa, com pessoas que realmente estão cada vez melhor. A frase que acompanha isso sempre é: você precisa andar com gente que é melhor que você. Então quando nós entendemos isso, nós acabamos excluindo pessoas que estão numa situação pior que a nossa, sabe? E a primeira coisa que eu aprendo, se você quer ser igual a Jesus, você precisa entender que você precisa caminhar com as pessoas que sofrem. Lucas, mas como assim? Você precisa caminhar com as pessoas que sofrem. Os 2 discípulos estavam chateados no caminho. Os 2 discípulos estavam tristes e lamentando muito a morte de Jesus e até desacreditados de que Jesus ressuscitaria. Mas isso não foi empecilho para que Jesus pudesse andar 11 quilômetros com eles. Porque faz parte da natureza de Jesus andar com aqueles que choram, ajudar aqueles que sofrem, caminhar com aqueles que sofrem. Então, se você quer ser igual a Jesus, eu quero que você entenda: você precisa andar com pessoas que são melhores que você, você precisa andar com gente que chegou em lugar que você ainda não chegou, você precisa disso. Mas por favor, se você quer ser igual a Jesus, você não pode esquecer de ajudar, de caminhar com aqueles que sofrem, porque talvez você seja aquele que vai ajudar essas pessoas que sofrem a alcançar a alegria. Então entenda, você anda com gente de sucesso, mas você anda com gente também que está no pior nível de sucesso. Na verdade que não tem nada de sucesso na vida, porque você pode ser o caminho para essa pessoa alcançar o sucesso. Segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa ter o hábito de ouvir as pessoas. Jesus, ele chegou para aqueles homens, e a primeira coisa que ele fez para aqueles homens, ele não chegou para os homens dizendo assim: viu, vamos se alegrar, vamos ficar felizes aí, né? Porque vamos ficar felizes, a gente não tem tempo para ver a tristeza. Realmente, eu digo que eu sou uma pessoa que eu não sou de reclamar, eu não gosto de reclamar. Não gosto também de gente que fica reclamando do meu lado o tempo todo. Mas uma coisa que eu aprendo com Jesus é o seguinte: é que antes de eu dizer qualquer coisa, eu preciso ouvir o que a outra pessoa tem para me dizer. Sabe, Jesus, ele chegou e ele perguntou: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Conta para mim o que está passando com vocês. E a partir do momento eles começaram a contar para Jesus, Jesus parou, Jesus não disse nada e apenas ouviu a eles. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? O que você também precisa entender com isso é que por mais que você seja uma pessoa inteligente, por mais que você seja uma pessoa para cima e não gosta de andar com gente triste, às vezes é necessário você ouvir alguém que está triste, contar o que está se passando para você. Por quê? Às vezes o que sabe, eu vou entrar numa onda aqui. Pensa comigo. Diversas vezes eu fiz isso, cara. Diversas vezes eu fiz isso. Alguém começou a falar algo triste pra mim, eu já entrei pra pessoa e já falei assim: não, é o seguinte, não, cara, você tem que entender que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus salva e tal. E no final de que eu falei tudo isso, a pessoa virou pra mim e falou assim: Lucas, eu sei de tudo isso. E aí eu fiquei meio tipo, não expressei aquele sentimento ruim pra pessoa na hora, mas pensei na hora aqui na minha mente. Falei: se a pessoa sabe, então por que ela vem chorar pra mim? A realidade foi que a pessoa, ela veio talvez chorar pra mim, mas eu não deixei nem ela falar. As pessoas, às vezes, elas não precisam ouvir que Jesus salva de você. Às vezes tudo que elas precisam é saber que você está ali para ouvi-las. Sabe? Às vezes a gente está chateado e a gente sabe que Jesus salva, a gente sabe que Jesus cura, a gente sabe que Jesus é a nossa alegria, mas tudo que nós queremos é um ombro amigo, é alguém para nos ouvir, alguém que pare tudo e fala: tá, eu me importo com o que você está sentindo, eu me importo com o que você quer falar, então fala, porque eu te escuto. Não é o programa da Universal, mas nós precisamos disso. Parar para ouvir as pessoas. Jesus sabe tudo, mano. Jesus é o maioral. Jesus é o cara que sabia tudo o que estava acontecendo, mas no mesmo momento ele chegou: fala para mim o que está acontecendo, e ele parou tudo para ouvir. Então, se você quer ser igual a Jesus, se você entende que
o sentido da sua vida está em ser igual a Jesus, você precisa ouvir mais as pessoas, independente do que elas tenham a te dizer, sejam coisas boas ou sejam principalmente contar as tristezas delas. Antes de você dizer qualquer coisa, você precisa ouvi-las. A outra característica é o seguinte: nós ouvimos, só que também chega a hora de falar. Sabe, em algum momento você vai precisar dizer algo. E se tem algo que você precisa entender, é que as suas palavras precisam estar totalmente linkadas com o que a Bíblia diz. Ou seja, o que você diz precisa estar dentro dos princípios bíblicos. Sabe, depois que aqueles homens começaram a falar tudo, eles terminaram de falar, aí Jesus entrou com todo o conhecimento dele, com toda a sabedoria dele, e começou a falar o que para aqueles discípulos? Começou a falar coisas que a palavra já havia dito, coisas que a Bíblia, coisas que os profetas já tinham falado, coisas que Deus já tinha revelado para muita gente. Então as suas palavras precisam estar totalmente linkadas com os princípios bíblicos. Então, só para a gente recapitular, e eu já continuo aqui. Para você ser igual a Jesus, primeiro passo que você tem que ter, hábito que você tem que ter, é caminhar também com os que sofrem. Segundo passo, você precisa ter o hábito de ouvir as pessoas, independente do que elas tenham a te dizer. Terceiro, que é o que nós estamos agora, quando chegar a sua hora de falar, você não pode dizer nada que não esteja ligado àquilo que a Bíblia diz. Jesus, ele começou a falar: não, mas vocês não se recordam que a Bíblia fala que o Messias ele viria e ele seria morto, mas ele também ressuscitaria. Então tudo que Jesus dizia estava totalmente ligado com a palavra. Sabe, você pode aconselhar as pessoas, eu acredito que você tem capacidade para isso, você é alguém que já viveu experiências, você pode de alguma forma ajudar as pessoas com as suas palavras. Só que você precisa entender que os seus conselhos têm que estar baseados nos princípios bíblicos. Por exemplo, nós vemos eu já falei isso aqui alguns encontros que nós tivemos atrás, sobre o empoderamento que nós vemos agora, o empoderamento feminino e tudo mais e tal, e eu não sou contra isso de forma alguma. Eu acredito realmente que a mulher precisa desse apoio, principalmente vindo dos seus maridos. Maridos, vamos levantar as nossas esposas, dizer que elas são capazes e que elas podem. Só que eu quero que você entenda o seguinte: algumas coisas que nem, meu casamento não está certo, você não pode aconselhar uma pessoa a falar: não, cara, larga esse casamento, larga sua família, não, vai viver, você não, dependendo da situação, você não pode fazer isso. Sabe, então por quê? Os seus princípios precisam, as suas palavras precisam estar baseadas nos princípios bíblicos. Aquilo que sai da sua boca precisa ser aquilo que está escrito na Bíblia, talvez com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Eu dei um exemplo aqui de um casamento que é um assunto muito amplo, tem muitas vertentes, então por favor, você não precisa... existem várias vertentes disso, então não vou nem focar nisso, mas eu quero só que você entenda que você precisa dizer coisas que estão totalmente linkadas ao que a Bíblia diz. E a outra principal, na verdade eu digo assim, a característica que eu mais gosto, que eu aprendo com esse texto, que é a última característica que eu vou falar agora, que foi: Jesus, ele está na mesa com os discípulos e com as pessoas. Ele pega o pão, agradece pelo alimento, ele parte o pão, e a partir do momento em que ele parte o pão e distribui entre as pessoas que estavam ali, a Bíblia fala que é como se uma escama caísse dos olhos dos discípulos, e de fato eles enxergaram que era Jesus que caminhou com eles o tempo todo. Existe uma palavra que diz assim, as pessoas, uma frase na verdade: as pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas veem você. Jesus no partir do pão. E é aqui que eu encerro dizendo para você: se você quer ser igual a Jesus, você não pode se esquecer de repartir o pão. Vamos cair na generosidade.
Sabe? Eu não sei o que você tem para oferecer para as pessoas, mas se você quer ser igual a Jesus, você precisa repartir. Eu não sei se você tem o alimento que supre o nosso corpo, você precisa repartir. Eu não sei se você é uma pessoa com uma pessoa muito inteligente, com muitos conhecimentos, você precisa repartir os seus conhecimentos. Eu não sei o que você tem para repartir, eu sei que você precisa repartir. Então entenda que se você quer ser igual a Jesus, se você quer conhecer mais Jesus e ser igual a Jesus, você precisa caminhar com os que sofrem, ter o hábito de ouvir o sofrimento das pessoas e entender que as suas palavras precisam estar totalmente ligadas aos princípios bíblicos. E por último, você precisa ser alguém generoso, alguém que reparte o pão, que investe naquilo que Jesus investiu. Que Deus te abençoe, que você possa realmente viver uma vida assim como dizia o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Certamente você já ouviu também, antes de alguma palavra, alguém pregar e alguma pessoa dizer: Pai, que não seja a tua boca, que não seja a boca dessa pessoa, mas que seja a tua voz, que sejam as tuas palavras através dessa pessoa. Se você quer de fato viver isso e fazer com que isso não esteja só dentro dos seus encontros religiosos, seus encontros cultos que você frequenta, se você quer de fato viver isso, você precisa carregar esses princípios com você, tá certo? Caminhar com os que sofrem, ter o hábito de ouvir as pessoas e fazer com que as suas palavras, tudo que você diz, esteja totalmente ligado ao que a Bíblia diz, e repartir o pão. Que Deus te abençoe, que essa palavra te alcance para o resto da sua vida e que você seja o Cristo que as pessoas veem por aí. Deus te abençoe.